Olá, estamos aqui no canal da ECP para falar sobre as Ilíadas de Homero, mas de uma perspectiva bem particular, o tempo que durou a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, ela durou 10 anos, mas as Ilíadas, elas não vão narrar esses 10 anos. Elas vão falar de um período de cerca de 50 dias no 10º ano de guerra. Ou seja, quando o poema começa, os soldados já estão há cerca de uma década repetindo a mesma rotina de sangue, de destruição, de extermínio. E a gente pode pensar, eles estão travados ali no tempo. A relação das Ilíadas com a psicanálise. A gente pode pensar em repetição, em pulsão de morte, e nesse lugar de gozo, que é um conceito desenvolvido por Lacan. A leitura de Ilíada sob a ótica catastrófica, ambiental e populacional, ela tem muito a ver com o conceito de Freud e de Lacan sobre o comportamento autodestrutivo do ser humano. A compulsão à repetição, por exemplo. O impasse de 10 anos. Por uma década, gregos e troianos acordam, vestem as suas armaduras, matam-se mutuamente na praia e voltam para casa, para suas tendas. Ou seja, não há um avanço territorial até o 10º ano. A incapacidade de parar. O poema mostra uma paralisia existencial. Os homens sabem que a guerra é destrutiva, mas eles são incapazes de agir de outro modo. Então eles estão completamente presos nessa repetição e eles são capturados por um automatismo. A repetição do trauma, ela substitui a elaboração de uma saída pacífica. A pulsão de morte. É possível pensar no mito de Cíprias, em que a própria terra pede socorro a Zeus pelo excesso de contingente humano. E daí, nesse mito, é dito que a solução encontrada pela humanidade, orquestrada pelos deuses, é o autoextermínio. Então, isso seria uma justificativa, da existência dessa pulsão de morte, como um alívio desse tensionamento que pode existir de várias maneiras. E Freud, ele concebe, ele desenvolve esse conceito dessa pulsão para falar da tendência do organismo de retornar a um estado inanimado, onde a tensão é reduzida ao zero, ou seja, deixa de haver a pulsão, deixa de haver a demanda, volta para um estado zero, um estado de ausência de tensionamento. Então, veja, a guerra de 10 anos de extensão de tempo, ela funciona como uma pulsão de morte coletiva, uma queima prolongada e voluntária de recursos, de vida, de futuro. Os heróis marcham em direção à própria extinção, com Aquiles, que sabe que morrerá se ficar em Troia, como um desejo cego de aniquilação. E não sair de um lugar de gozo, que é esse conceito que Lacan desenvolve. O gozo não é um prazer biológico, é uma satisfação paradoxal e excessiva, obtida através do próprio sofrimento ou da repetição de um sintoma doloroso. É como ter um prazer na dor. Então, por que os gregos não entram nos seus navios e voltam para casa? Por que os troianos não devolvem Helena e encerram o cerco? Por quê? Porque ambos estão fixados nesse lugar de gozo. E a gente pode pensar então que essa é uma grande metáfora apocalíptica. Os soldados em Troia continuam guerreando em uma praia condenada à destruição, a humanidade moderna continua consumindo e exaurindo os recursos da terra, mesmo sabendo do colapso ambiental iminente. É isso, fica aí a reflexão para a gente transpor esses conceitos de repetição, de pulsão de morte, esse lugar de gozo, nessa perspectiva, nessa leitura das Ilíadas de Homero.